Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. Você já acordou no meio da noite com a certeza absoluta de que alguém estava batendo na sua parede, mas quando prestou atenção, o silêncio era total? E se eu te dissesse que isso aconteceu com dezenas de pessoas no mesmo prédio, sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma? O relato que você está prestes a ouvir foi arquivado após uma série de ocorrências inexplicáveis, registradas no apartamento 302 de um edifício em São Paulo. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos baseados em eventos reais que talvez você prefira nunca ter conhecido. O edifício Santa Clara foi construído em 1952, na época em que São Paulo ainda respirava pelos poros de uma cidade que crescia sem pressa. 7 andares de concreto armado, corredores estreitos forrados com azulejos brancos que já amarelaram pelo tempo, e apartamentos pequenos que guardavam histórias de famílias inteiras. Quando me mudei para lá no final de novembro de 2017, estava em busca de tranquilidade e um aluguel que coubesse no meu orçamento de jornalista freelancer. O síndico, Sr. Augusto, um homem de 60 e poucos anos com bigode grisalho e óculos sempre embaçados, me entregou as chaves do apartamento 303 com um sorriso que não chegava aos olhos. "Você parece ser uma pessoa discreta", disse ele, pesando cada palavra. "É exatamente o tipo de inquilino que precisamos aqui. Gente que não faz barulho, que respeita o silêncio dos outros." Naquele momento, achei apenas uma observação normal de quem administra um prédio antigo. Meu apartamento ficava no 3º andar, dividindo parede com o famoso 302. Famoso não por escândalos ou festas barulhentas, mas pela presença constante e misteriosa de uma mulher muito idosa que ninguém conhecia direito. Os vizinhos a chamavam de Dona Hilda, embora ninguém soubesse se esse era realmente seu nome ou apenas uma alcunha que grudou ao longo dos anos. Você já teve a sensação de que conhece alguém apenas pelos ruídos que essa pessoa faz, mesmo nunca tendo visto seu rosto? Dona Hilda era uma presença fantasmagórica no edifício. Durante o dia, ocasionalmente ouvia-se o arrastar de chinelos pelo chão de madeira, o rangido suave de uma cadeira sendo movida, o tilintar discreto de louças, sons tão suaves que quase se confundiam com os ruídos naturais de um prédio antigo, mas havia algo naqueles barulhos que criava uma identidade sonora única. Era possível saber quando ela estava acordada, quando preparava alguma refeição, quando se movia pela casa, tudo isso sem jamais vê-la. Durante minha primeira semana no prédio, tentei algumas vezes cruzar com ela nos corredores ou no elevador. Chegava a ficar alguns minutos a mais no hall de entrada, fingindo procurar algo na caixa de correio, esperando que ela aparecesse. Mas Dona Hilda tinha o dom de ser invisível. Existia apenas através dos sons que atravessavam as paredes finas do edifício. A senhora do 2º andar, Dona Carmen, uma viúva de 70 anos que morava ali há mais de 2 décadas, me contou que Dona Hilda chegara ao prédio no início dos anos 2000. "Ela apareceu numa tarde de chuva", disse Carmen, mexendo distraidamente numa xícara de café. "Veio com pouquíssima bagagem, só 2 malas pequenas e uma caixa de papelão. O apartamento estava vazio há muito tempo, e ninguém questionou quando ela se mudou. Na época, o síndico era outro, e as coisas eram mais flexíveis. As primeiras noites foram tranquilas. O apartamento tinha um silêncio reconfortante, quebrado apenas pelos barulhos urbanos que filtravam pelas janelas. O ronco distante dos carros na avenida, o latido ocasional de algum cachorro, o zumbido elétrico dos postes de luz. Era exatamente a paz que eu procurava após anos morando em apartamentos com vizinhos barulhentos. Mas na 3ª noite, às 3 horas da manhã em ponto, ouvi algo que mudaria completamente minha percepção daquele lugar. 3 batidas secas na parede. Não eram acidentais. Não vinham de tubulações ou dilatação térmica. Eram deliberadas, ritmadas, como uma marcação temporal precisa. Batidas que pareciam carregar intenção, como se alguém estivesse tentando comunicar alguma coisa através do concreto. Na manhã seguinte, comentei casualmente com o porteiro, Sr. José, um homem magro de meia-idade que trabalhava no prédio há quase 10 anos. Ele estava varrendo o hall de entrada quando mencionei as batidas.
José parou a vassoura no meio do movimento, me olhou com uma expressão que misturava cansaço e resignação, e disse simplesmente: ela faz isso há anos. Sempre às 3 da manhã. Nunca entendemos o porquê. Nunca ninguém perguntou para ela. Quis saber. José soltou uma risada seca. Perguntar para Dona Hilda? Ninguém conversa com Dona Hilda. Ela não fala com ninguém. Às vezes encontro bilhetes dela embaixo da porta do meu apartamento no subsolo. Pedidos de pequenos reparos, reclamações sobre barulho, mas sempre escritos à mão, com uma letra tremida. Nunca a vi pessoalmente para conversar. E se você descobrisse que há pessoas morando a poucos metros de você há anos, mas que são tão invisíveis quanto fantasmas? Comecei a prestar atenção de forma quase obsessiva. Durante 7 noites consecutivas, as batidas se repetiram exatamente no mesmo padrão. 3 batidas secas, sempre às 3 horas da manhã, vindas da parede que dividia meu quarto com o apartamento 302. Nunca mais, nunca menos. Após as batidas, silêncio absoluto até o amanhecer. Havia algo perturbador na precisão daquele ritual. Comecei a dormir com o celular ao lado da cama, cronometrando o fenômeno. 2 horas e 58 minutos. Nada. 2 horas e 59 minutos. Nada. 3 horas exatas. 3 batidas secas, como um código Morse que eu não conseguia decifrar. Na 5ª noite, decidi bater de volta na parede logo após ouvir as batidas de Dona Hilda. 3 batidas iguais às dela, na mesma cadência, no mesmo local. Por um momento, o silêncio pareceu ainda mais profundo, como se o próprio prédio estivesse prendendo a respiração. Então, para minha surpresa e crescente inquietação, ouvi 4 batidas em resposta. Não 3. 4. Tentei novamente na noite seguinte. Bati 3 vezes após ouvir suas batidas. Desta vez, a resposta foram 5 batidas. Na noite seguinte, 6. Era como se Dona Hilda estivesse contando algo, acrescentando uma batida a cada noite em que eu respondia ao seu chamado. Durante o dia, comecei a investigar discretamente. Perguntei a outros moradores sobre Dona Hilda, sempre de forma casual, como se fosse apenas curiosidade de vizinho novo. As respostas eram surpreendentemente consistentes. Ninguém a conhecia realmente. Todos sabiam das batidas noturnas. E havia uma aceitação resignada de que aquilo era apenas uma excentricidade da velha senhora. Dona Carmen me contou mais detalhes durante um encontro casual no elevador. Nos primeiros anos após a mudança dela, alguns vizinhos tentaram conversar. Batiam na porta, ofereciam ajuda, tentavam fazer amizade. Dona Hilda nunca atendia. Simplesmente ignorava. Com o tempo, todo mundo desistiu. Carmen fez uma pausa, como se estivesse lembrando de algo desconfortável. Houve uma época, deve ter sido em 2006 ou 2007, em que as batidas pararam por alguns meses. Todo mundo ficou preocupado, achando que tinha acontecido algo com ela. O síndico chegou a chamar a polícia para fazer uma verificação de bem-estar. E o que aconteceu? Perguntei. Encontraram Dona Hilda bem, viva, mas muito magra e aparentemente doente. Ela estava com pneumonia, quase desidratada. Levaram ela para o hospital. Ficou internada por 3 semanas. Quando voltou, as batidas recomeçaram. Desde então, nunca mais pararam. Essa informação me intrigou profundamente. As batidas não eram apenas um hábito estranho. Eram uma espécie de sinal vital. Uma forma de Dona Hilda marcar sua presença no mundo. Assim como eu buscava respostas naquele momento, convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino. Só assim você não perderá os próximos capítulos dessa jornada pelas sombras que muitos preferem ignorar. Na 8ª noite, resolvi ser mais direto. Após ouvir as batidas, que nesta altura já eram 9 em resposta às minhas 3, levantei da cama e colei o ouvido na parede. Podia ouvir vagamente o som de passos do outro lado, um arrastar lento de chinelos pelo chão de madeira. Então, para minha completa surpresa, ouvi algo que me fez o sangue gelar. Uma voz sussurrando. Não conseguia entender as palavras, mas era definitivamente uma voz humana, feminina, muito baixa, quase inaudível. O sussurro durou poucos segundos antes de cessar completamente. Fiquei grudado na parede por mais 20 minutos, mas não ouvi mais nada. Durante o dia seguinte, não consegui me concentrar em nada. A voz sussurrante ecoava em minha mente. Havia algo naquele tom,
naquela cadência, que sugeria não apenas idade avançada, mas uma qualidade espectral, como se as palavras estivessem sendo pronunciadas por alguém que fazia muito esforço para produzir som. Decidi conversar com o Sr. Augusto, o síndico. Encontrei-o na portaria durante a tarde, organizando correspondências. Quando mencionei Dona Hilda e as batidas noturnas, percebi uma mudança sutil em sua expressão. Ele parou de mexer nas cartas e me olhou diretamente. Você já tentou conversar com ela sobre isso? Perguntou. Nunca consigo encontrá-la. É como se ela fosse invisível. Sr. Augusto hesitou, claramente desconfortável. Dona Hilda, ela tem alguns problemas de saúde. Problemas mentais, talvez. As batidas fazem parte disso. É melhor não interferir, não tentar entender, apenas aceitar. Mas ela sussurra também. Eu ouvi ontem à noite. O rosto de Sr. Augusto empalideceu visivelmente. Você ouviu ela falando? Sussurrando. Não entendi o que dizia, mas era definitivamente uma voz. Isso é incomum. Ela não fala. Nunca fala. Nem mesmo quando os médicos vieram, anos atrás. Comunicava-se apenas por gestos e bilhetes escritos. Naquela noite, a 11ª desde minha chegada, algo mudou drasticamente. Às 3 horas da manhã, não houve batidas. Houve silêncio absoluto. Esperei até 4 horas da manhã, mas nada aconteceu. Era a primeira vez que o ritual era quebrado. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete amarelado embaixo da minha porta. A letra era tremida, quase ilegível, mas consegui decifrar. Obrigada por ouvir. Agora posso descansar. O que você faria se recebesse um bilhete de alguém que supostamente nunca falava, agradecendo por algo que você nem sabia que estava fazendo? Na 12ª noite, o silêncio era ensurdecedor. Não apenas a ausência das batidas de Dona Hilda, mas um tipo de quietude que parecia sugar todos os sons do prédio. Nem mesmo os ruídos urbanos habituais conseguiam penetrar aquela atmosfera estranha que havia se instalado no edifício. Às 2 horas da manhã, fui até a cozinha beber água. Quando passei pela parede que dividia meu apartamento do 302, senti algo que me fez parar instantaneamente. A parede estava fria. Não apenas fria, estava gelada, como se houvesse um freezer do outro lado. Coloquei a palma da mão na superfície e senti uma temperatura tão baixa que chegava a queimar a pele. Voltei para o quarto inquieto, mas acabei adormecendo por volta das 3 horas da manhã. Foi quando tive o sonho mais vívido e perturbador da minha vida. Sonhei que estava no apartamento 302. O ambiente era exatamente igual ao meu, mas espelhado, e havia uma diferença fundamental. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira, como se o lugar estivesse abandonado há décadas. No quarto, sentada numa cadeira de balanço de madeira escura, estava uma mulher muito idosa, Dona Hilda. Ela era menor do que eu imaginava, com cabelos brancos completamente desalinhados e pele tão pálida que parecia translúcida. Usava um camisão branco amarelado pelo tempo e me olhava com olhos que eram apenas 2 cavidades escuras. Quando ela falou, sua voz era o mesmo sussurro que eu havia ouvido através da parede. Você ouviu, disse ela. Você foi o único que realmente ouviu. O que a senhora queria dizer com as batidas? Perguntei no sonho. Não eram batidas, respondeu Dona Hilda, levantando-se da cadeira com movimentos extremamente lentos. Era meu coração parando. 3 paradas por noite há 15 anos. Você ouviu meu coração parando e tentando voltar a bater. Acordei em sobressalto às 5h30 da manhã, encharcado de suor frio. Mas o que me apavorou não foi o sonho em si. Foi perceber que ainda conseguia ouvir a voz de Dona Hilda sussurrando. Mesmo acordado, corri até a parede e colei o ouvido. Silêncio absoluto. Mas quando me afastei, o sussurro voltou. Mais claro desta vez. Agora você sabe. Agora você pode me ajudar. Durante todo o dia, tentei convencer-me de que estava sofrendo algum tipo de estresse pós-traumático causado pelas noites mal dormidas. Mas no fundo, sabia que havia algo muito mais profundo acontecendo. À tarde, decidi investigar mais ativamente. Perguntei ao porteiro José se havia uma forma de verificar há quanto tempo Dona Hilda realmente morava no prédio. Ele me levou até uma salinha nos fundos do térreo, onde ficavam arquivados os contratos antigos de locação. O que descobrimos me deixou completamente abalado. Não havia nenhum contrato de locação no nome de Hilda,
ou qualquer variação desse nome para o apartamento 302. Na verdade, segundo os registros oficiais, o apartamento estava vazio desde 2002, quando o último inquilino, um senhor chamado Osvaldo Ferreira, havia falecido de causas naturais dentro do próprio apartamento. Isso é impossível, disse José, folheando os papéis com crescente nervosismo. Eu vejo ela há anos. Todos nós vemos. Ou pelo menos, sabemos que ela está lá. Quando exatamente vocês começaram a perceber a presença dela? José pensou por um longo momento. Deve ter sido logo depois da morte do seu Osvaldo. Sim, foi isso. Algumas semanas depois do funeral, começaram os barulhos. Todo mundo assumiu que o apartamento havia sido alugado novamente. E ninguém nunca questionou? Ninguém nunca pediu para ver documentos comprovantes? O síndico da época, seu Mário, disse que tinha tudo resolvido. Quando seu Augusto assumiu, anos depois, apenas deu continuidade. Nunca houve reclamações, nunca houve problemas, exceto pelas batidas. Naquela noite, a 13ª desde minha chegada ao prédio, resolvi fazer algo que mudaria tudo. Às 2h50 da manhã, levantei da cama e fui até a porta do meu apartamento. Saí para o corredor e caminhei até a porta do 302. A porta estava entreaberta. Empurrei-a suavemente e entrei no apartamento de Dona Hilda pela primeira vez. O que vi me fez questionar minha própria sanidade. O apartamento estava completamente vazio. Não havia móveis. Não havia nada. Apenas paredes descascadas, chão de madeira coberto por uma espessa camada de poeira e janelas com vidros sujos pelos quais a luz da rua mal conseguia penetrar. Tudo exatamente como no meu sonho. Mas na parede que dividia o apartamento do meu, havia algo que me fez o sangue gelar. 3 buracos no reboco, na altura exata onde eu ouvia as batidas todas as noites. Como se alguém tivesse socado a parede repetidamente, com tanta força que havia quebrado o concreto. E se eu te dissesse que neste exato momento você pode ouvir batidas vindas da sua própria parede? Foi então que ouvi pela última vez. 3 batidas secas. Mas desta vez, elas não vinham da parede. Vinham de dentro da minha própria cabeça. Compreendi finalmente a verdade. Dona Hilda nunca existiu. O que todos no prédio ouviam, há 15 anos, eram os últimos batimentos cardíacos de Osvaldo Ferreira ecoando através das paredes. Uma memória sonora impressa no próprio edifício. Eu não estava ouvindo uma vizinha excêntrica. Estava ouvindo os ecos de uma morte solitária que o prédio havia absorvido e repetia fielmente, noite após noite. As batidas cessaram naquela noite porque finalmente alguém havia compreendido o que elas realmente eram. Não um chamado por atenção, mas um lamento por uma morte esquecida. No dia seguinte, me mudei do edifício Santa Clara. Mas às vezes, em noites muito silenciosas, ainda ouço 3 batidas vindas de lugar nenhum. E agora sei que não são apenas ecos de Osvaldo Ferreira. São ecos de todos os que partiram sozinhos e cujas mortes ninguém realmente presenciou. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de voltar. Às vezes, o que chamamos de assombração é apenas a memória de alguém que não queria partir sozinho. E quando finalmente compreendemos isso, descobrimos que nós mesmos nos tornamos parte do eco. O resto está no arquivo.